Olá a todos, hoje apresento-vos um vídeo com dicas de tradução. Vamos falar sobre como traduzir usando a plataforma do Transifex, que é a plataforma atual que o QGIS usa para traduzir de inglês para outras línguas. Vou-vos mostrar a plataforma, alguns truques e dicas e formas de como vocês podem comunicar com a comunidade portuguesa de forma a que consigamos traduzir de uma forma mais normalizada e harmonizada possível. Se vocês ainda não são tradutores no QGIS PT ou mesmo no QGIS, vocês podem começar por fazer o registro da vossa conta. Existe aqui um tutorial no Transifex que está em inglês, mas é perceptível de perceber. Aqui vai-vos explicar como é que vocês devem começar através de vos registarem uma conta, o que é que devem fazer, e depois aqui dá-vos a opção de o que é que querem fazer em termos de projeto, de começar um próprio ou a juntarem-se. Neste caso, vocês irão juntar-se a um projeto e fazem Get Started. Depois, para encontrar o QGIS, têm que fazer um Joint Translation Team, ou seja, têm que se associar à conta do QGIS. No separador de projetos, vocês procuram por QGIS e irão encontrar o QGIS e façam dessa forma o request e lá vocês vão aqui nas linguagens e nos idiomas disponíveis, vocês selecionam português, Portugal, PT_PT e façam um joint. Depois é só esperarem para que recebam a aprovação. Depois, pronto, isto é a interface do login do Transifex. A vossa assinatura da conta pode ser feita com estes três, ou então podem criar com o e-mail. Neste caso vou entrar com a minha que utilizo para fazer a tradução. Eu entro automaticamente. Se repararem, quando vocês entram dentro do projeto do QGIS vão ter acesso ao desktop, o website e documentação. Neste vídeo vou-me referir mais relativamente ao desktop. O desktop é a interface do QGIS. Aqui vocês podem ver as línguas. Neste caso estas primeiras já estão prontas a ser utilizadas. No entanto, estão todas traduzidas, mas praticamente nenhuma delas está a 100% revista. Pronto. Se mostrarmos todos os idiomas, aqui está o português do Brasil. No nosso caso não nos interessa, o que nos interessa é ir ao português de Portugal. Aqui podemos entrar logo para traduzir ou podemos ver os recursos existentes. Se formos aos recursos existentes, atualmente estão disponíveis estes. No entanto, à data deste vídeo, podemos nos focar no 3.16 e no QGIS Application. O QGIS Application é o master, ou seja, poderá estar sempre todos os dias a receber novos elementos de tradução, enquanto o 3.16 vai ser o próximo long term release, ou seja, o que vai ter estabilidade de um ano e que recebe depois então bugs point release, ou seja, bug fixing mensalmente. Podem se concentrar neste ou neste, sendo que todos os traduzidos aqui ficam no LTR. No entanto, vocês podem optar por este ou por este, mas no entanto há a possibilidade de ter os dois a traduzir ao mesmo tempo, porque se eu clicar aqui neste momento, eu entro dentro do recurso e traduzo só este recurso.
Aqui, se repararem, vai-vos aparecer esta janela. Carregando aqui, vão logo traduzir os recursos para este componente, ou então podem descarregar-vos. No passado, o QGIS usava um programa que era o QT Linguist, e isso aqui dava jeito para descarregar e traduzir offline. Também dá para ser descarregado para ser utilizado logo, ou seja, vocês podem traduzir e ver logo os resultados. Ou então podem descarregar só as traduções que foram revistas, ou seja, só aquelas que foram revistas pelos revisores. E aqui permite-vos carregar os fecheiros que vocês traduzem localmente, apesar de não interessa usar, porque como são muitas pessoas a trabalhar, pode haver o risco de as vossas traduções sobreporem-se às dos outros e vice-versa, e pode haver aqui repetição ou perda de trabalho. Pronto, de maneira geral, eu vou entrar aqui neste recurso. Aqui aparece-vos 3 separadores, todos os elementos de tradução, os que estão por traduzir e os que estão por rever. Isto é muito simples em termos de painel. O que nós estamos a ver aqui são todos os recursos que estão para traduzir. Neste caso, esta simbologia quer dizer que já foi traduzido e já foi revisto por alguém. Se eu for por traduzir, a simbologia é um círculo cinza, ou seja, não é uma tradução. Este aqui normalmente é onde o tradutor, quando se junta à equipa, faz a maior parte do seu trabalho. E depois, por revisão, neste caso a conta que tenho é de revisor, portanto aparece-me aqui um botão adicional que é para aprovar essas revisões. Depois aqui temos um filtro que nos permite agilizar as nossas traduções, permite-nos ver o que é que está traduzido, o que não está. Reparem, se eu alterar, ele muda automaticamente para o que é que está traduzido. Se eu puser outra, reparem que ele preenche automaticamente com todas as referências. Se vocês não quiserem escrever por aqui, também podem adicionar aqui por cliques, ou seja, é mais user-friendly por aqui, mas depois com o tempo vocês já começam a habituar-se a decorar os termos e acabam por abandonar isto e começarem a usar aqui diretamente. O que é que vocês podem fazer aqui? Por exemplo, se eu quiser, permite-nos procurar, por exemplo, por texto na língua fonte, que é o inglês. Por exemplo, eu posso escrever aqui GeoPackage. O que é que ele vai fazer? Se eu escrever assim, ele vai pesquisar todos os termos onde aparecer GeoPackage. Neste caso, pode estar revisto, pode não estar traduzido, ou seja, abrange todos os casos. Mas se eu quiser, por exemplo, procurar os termos específicos GeoPackage, introduzimos uns parênteses retos juntamente com as aspas e ele vai ficar só exclusivamente o termo GeoPackage. Reparem logo a diferença. Se vocês quiserem procurar mais que um termo, é obrigatório vocês dentro dos parênteses retos, fora dos parênteses retos, têm que pôr as plicas, senão ele não consegue detectar. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, este aqui, there is not active layer. Se nós fizermos text, abre parênteses retos e escrevemos there is not active layer. Vou só aqui copiar para guardar para vos mostrar. Reparem que ele ficou completamente desformatado. No entanto, se eu voltar a pôr as plicas, ele já vai buscar a frase toda sem haver aquele problema que aconteceu há bocado. No entanto, se eu não quiser
esta frase específica, ou quero procurar onde é que ela aparece, eu posso tirar os parentes retos e ele vai procurar todos os sítios onde existir este valor. Se repararem, só havia uma frase com isto, mas se eu puser, por exemplo, active layer, provavelmente ele vai encontrar mais sítios onde ele aparece, ele fica destacado lá amarelo. Ou se eu tirar, por exemplo, vai aparecer ainda mais. Pronto. Isto funciona tanto para o texto de fonte, mas também pode funcionar para o translation text. Imaginem que vocês encontram uma frase ou uma palavra que não faz sentido em português. Vocês podem facilmente procurar e fazem o mesmo mecanismo e permite-vos pesquisar e alterar. Outra coisa que é preciso ter atenção é no caso às vezes da tradução das funções. Por exemplo, vou experimentar com a função aggregate, por exemplo. Pronto, vocês estão a ver aqui esta função, que é o aggregate, tem aqui várias plicas e parênteses e tudo. Este é aqueles casos que é preferível fazer por uma pesquisa parcial, como eu fiz aqui, do que estarem a tentar fazer aquilo que eu fiz há bocado, que é o plica, abre parênteses retos, fecha. Ele vai dar problemas e fica completamente desconfigurado mais uma vez. Portanto, nestas situações é preferível fazer uma pesquisa parcial. Isto pode acontecer algumas vezes, mas é só voltar a fazer recarregar, que pode ser a questão de puxar as strings. São tantas strings que pode acontecer esta situação. Portanto, se eu tirar isto aqui outra vez, ele volta facilmente outra vez à sua vista. Outra situação, vocês aqui podem fazer filtragens por texto, por status, está traduzido ou revisto. Aqui nós nunca, é muito raro utilizar este separador de etiquetas. Vocês podem ver quem é que fez as traduções e podem inclusive procurá-las. Tem aqui todas elas, todas elas e eles tradutores. Depois podemos filtrar os textos ou as frases por datas, foi traduzido antes de dia tal ou depois. Em termos de rótulo, tem a ver normalmente com situações de problemas na tradução. Imaginem o glossário não bater certo com um termo que foi traduzido. Por exemplo, só nesta primeira situação, ele diz aqui para o termo all está em falta na tradução. Okay? Se viermos aqui ao all, ele aqui diz polígonos, aqui diz polígono. Pronto, isto normalmente não. O glossário atualmente não usamos muito o glossário Transfixex precisamente por causa da questão dos multissignificados que o inglês pode ter para o português e ele fica aqui como nota e às vezes as pessoas põem a tradução no glossário, mas depende do contexto, ele pode fazer sentido ou não. Portanto, nós acabamos por não fazer preenchimento do glossário e preferimos discuti-lo através do grupo de Telegram, que já vou-vos mostrar, e é muito mais fácil essa discussão. Ou então podem sempre, outra coisa boa que podem fazer é, em caso de dúvidas numa tradução, podem chegar, têm aqui estes separadores e nos comentários podem adicionar um comentário e chamarem as pessoas ou mesmo porem aqui uma nota própria. Eu posso pôr aqui, por exemplo, o meu e faço um comunicado. Isto envia um e-mail e a pessoa é chamada e vê o que é que se pode estar a passar e mesmo passa futuramente, depois este comentário fica registado nesta tradução. Além disto, temos sugestões, ou seja, ele vai analisando as frases, os textos, e se ele detectar informação muito semelhante ou igual, ele dá-lhe um ranking de percentagem de probabilidade de ser igual ou não, e aí ajuda-nos a preencher às vezes tudo ou parte da tradução, facilitando a rapidez de tradução.
Aqui mostra-vos o histórico das pessoas que foram traduzindo. Lá está, vocês podem chamar a última pessoa que fez o documento, a última pessoa que fez a tradução e chamá-la para fazer uma alteração ou discutirem se pode ser alterado de outra maneira e depois essa pessoa altera, ou então essa pessoa dá a possibilidade, como isto está aberto, outra pessoa pode ir lá traduzir, só que depois em termos de histórico vai ficar sempre a última pessoa que traduziu. Pronto, isto é em termos de plataforma. Em termos de plataforma é simples. Podemos ir agora então, por exemplo, posso-vos mostrar outra situação que é se recorrermos, retrocedermos, temos esta opção. Lembram-se que foi falado há bocado que existem estes 4 recursos agora, mas imaginem que vocês querem traduzir o 3.16 e o Master porque tanto um como o outro estão atualmente ativos e que estão em contínua progressão. Para não ter que traduzir as mesmas coisas num e no outro, há a possibilidade de fazer todos os recursos. Ele vai ficar todos os elementos de frases e textos de todas as versões. E o que é que pode acontecer? Se eu chegar aqui e escrever há bocado era Active Layer, por exemplo, reparem que o que vai aparecer aqui este é relativamente ao recurso QGIS Application, mas se vocês vierem aqui outra vez é na mesma QGIS Application. Se calhar vou fazer então por frases por uma frase específica. Há bocado, se lembram bem, era só uma. E agora espera aí, no ok, isto está bem aqui. Ok, layer. Ok, no active layer. Ok, mais fácil desta forma às vezes. Ok. Como os vi, há bocado era muito menos recursos, agora tem muito mais. Se forem andando, reparem, o recurso mudou de 3.10 3.14. Ou seja, o que é que quer isto dizer? Quer dizer que esta frase está repetida, mas vai buscar todos os recursos que estão presentes atualmente. Imaginem o que é que acontece. Imaginem que estas 4 eram de um recurso e estas 4 eram de outro recurso. E de um recurso para o outro houve alterações de tradução e vocês querem normalizar. Isto dá muito jeito, por exemplo, no LTR, e normalizar o LTR com o Master. Então o que vocês podem fazer é selecionar mais que a partir de duas seleções, vocês podem chegar aqui e podem pôr totalmente, podem fazer tradução totalmente, ou seja, vocês podem escrever aqui como está atualmente, não está ativa nenhuma
camada vetorial. E agora, se eu fizer não está ativa, se eu tirar isto, por exemplo, imaginem, o que vai permitir é que ele faz, com base nas que estão selecionadas, ele vai fazer as alterações. Claro que isto não está certo, não é? Então vou voltar a repor. Ele vai voltar outra vez. Pronto. Se escolherem esta opção, permitir correspondente parcial, ele, em vez de ir à procura do match da frase toda, ele vai buscar só uma palavra, por exemplo, ou duas palavras, ele detecta se é igual e substitui. Por exemplo, aqui não. Se eu puser sim, repara o que é que vai acontecer com esta opção ativa. Ele passa para sim e deixa todo o resto da camada intacta, o resto da linha intacta. Então agora vou aqui alterar outra vez para ficar normalizado. Pronto. Isto é uma das grandes vantagens se estivermos a trabalhar com todos os recursos. No entanto, pode ser mais difícil trabalhar, uma vez que muitas vezes pode acontecer esta situação, e principalmente quando vocês têm uma internet que possa ser muito lenta e então demora muito tempo a carregar os recursos todos. Pronto. Isto de uma forma geral é assim que trabalha o Transifex. Outra coisa que vocês podem consultar no QGIS-PT, existe aqui um separador de tradução em que dá-vos um pequeno enquadramento, as prioridades de tradução. Normalmente nós damos prioridades de tradução website, documentação e interface, mas na realidade acho que precisávamos de um reforço na interface, porque existe ali muita tradução que foi feita que neste momento precisa ser revista, porque começou a criar confusão entre os utilizadores portugueses e então acho que nesse sentido é necessário fazer um esforço extra para tentar normalizar a interface, e com isto criámos algumas linhas orientadoras para a tradução, neste caso para o PTPT. Falamos aqui também nos perfis de tradutores que existem no Transifex, que é os coordenadores, revisores e tradutores, e optámos por seguir o acordo ortográfico, uma vez que ainda está em vigor. Depois, o que é que vocês podem ir? Aqui existe um grupo de Telegram, podem entrar, que serve só para falar sobre questões da tradução do QGIS. Ele pode ser do desktop, da documentação, depende daquilo que vocês utilizarem. Neste momento estamos a definir um glossário. Como vos disse, o glossário Transifex pode ser problemático, então é preferível nós definirmos primeiro, discuti-lo para começar a termos um standard de tradução e eventualmente colocar aqui para parecer ser uma base de apoio para os outros. Depois precisamos aqui alguns cuidados a ter também para apoiar e as pessoas que eventualmente queiram fazer a tradução. Outra coisa que eu vos falei há pouco é quando vocês vão para a questão dos recursos, aqui por exemplo, existe aqui uma coisa que vos pode ajudar, por exemplo, a ver a tradução, que é nomeadamente, imaginem, nós temos aqui vou fazer aqui o teste com o 3.10, por exemplo. O 3.10 pode ser. Vocês chegam aqui e escrevam português. Pronto. Vocês podem descarregar para utilização. Ou seja, imagina que vocês traduziram as vossas frases e textos e querem ver. O que é que vocês podem fazer? Podem chegar aqui
Eu atualmente ainda tenho o 310 Corunha no computador que estou a mostrar esta demonstração. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar daqui, eu vou deixar PT e vou gravar no desktop. Pronto. O que é que acontece a partir daqui? O que acontece a partir daqui? O que acontece a partir daqui é o seguinte. Reparem que eu tenho aqui já duas janelas abertas. Uma das grandes vantagens daqui da linha de comandos do Agile é que vocês podem arrancar o QGIS com linguagens diferentes, ou seja, com idiomas diferentes. Se puserem estes parâmetros, reparem, ele arranca em inglês. Se eu vier aqui outra vez e puser ele vai arrancar em português. Ok, está em português. Este está em inglês. Este está em português. Isto muitas vezes pode acontecer. Tenham atenção. Isto poderá estar associado a questões de traduções. Nesse caso, o que vocês podem fazer, por exemplo, é isto. Podem fazer reset aos menus e voltar a puxar. Isto muitas vezes pode ser devido a traduções que foram feitas. Imagina, reparem agora que ele só aparece num sítio só. Pronto, isto é uma forma de, se houver às vezes aqui alguns menus adicionais. Isto resolve-se desta maneira, ou então podem criar um perfil vazio novo e ele está coerente com as coisas. Como eu estava a dizer, nós descarregamos a tradução. Uma das formas de vocês verem a tradução que querem, reparem, está em TS, mas na realidade a tradução, eu estou aqui com a pasta onde está o QGIS instalado, e se vocês entrarem nas apps, eu estou a usar o QGIS LTR, tem aqui uma pasta IO18N que é a internacionalização, que é muitas vezes chamado, onde estão todos os idiomas. Reparem que estão aqui os dois idiomas. O que é que dá para fazer? Estes dois são extensões diferentes. Esta é uma extensão release, isto é uma extensão de tradução. Dentro da instalação do QGIS existe o Qt5 e dentro da pasta bin existe uma coisa chamada Linguist. Linguist era o software antigo que se utilizava para fazer tradução do QGIS. Se vocês vierem aqui e forem à procura do fecheiro, ele consegue descarregar a informação toda. Ou seja, vocês conseguem ver as traduções na mesma. Mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é vermos a nossa tradução. Então o que nós podemos fazer aqui é fazer um release has ptpt e vamos pôr na pasta Agile apps. Pronto. O que é que vai acontecer? Já cá existe um, que era o que estava com a instalação do QGIS. Então o que é que nós podemos fazer? Podemos pôr old e depois manter este. O que é que vai acontecer a seguir? Quando arrancarmos o QGIS em português, ele vai buscar este novo fecheiro e podemos preservar o antigo que veio com a instalação. Lembrem-se de uma coisa, se vocês fizerem a atualização à instalação, ele vai sempre usar o que já existe compilado, que por sua vez é o que vem do Transifex. Portanto, pode correr o risco de vocês terem uma tradução feita
e que ainda não esteja no Transifex, e depois quando ele substitui o ficheiro com uma nova atualização, essa informação perde. Ok? Pronto, se eu fizesse save, ele salvou. O que iria acontecer agora é que se eu voltar a carregar o QGIS LTR, ele vai buscar o ficheiro novo. Ou seja, isto é uma forma orientada de vocês poderem traduzir e ver logo o resultado imediato. Pronto. Outra coisa, outra vantagem de nós carregarmos o QGIS com a linguagem PTPT é que, estando ele em português, vocês conseguem facilmente encontrar um termo que vocês não faz sentido, por exemplo. Por exemplo, estou aqui a ver malha, calculador de malha. Se calhar malha, em termos de português de Portugal, se calhar malha não faz sentido mantê-la como um estrangeirismo. Nesse caso, o que iria acontecer é que eu poderia vir ao site e iria procurar por text. Desculpem. Text. Deixa-me lá voltar outra vez. Translation text. Desculpem, mas isto às vezes. Alguns dos problemas de Transifex são este, é que ele está sempre constantemente a fazer o loading dos dados. Mas se eu escrever aqui e procurar por Translation Text e escrever malha, reparem que eu consigo encontrar. Neste caso, como eu vos disse anteriormente, se eu escrever malha sem os parênteses retos, ele vai procurar toda a informação e onde está o nome malha. Pronto. Neste caso, o que é que poderia acontecer? É que eu podia chegar aqui e se mantivesse se eu mantivesse toda esta informação e quisesse voltar a pôr para mesh, poderia fazer manualmente, um a um, ou então posso fazer pelo método de substituição que eu vos disse, mas é preciso vocês terem atenção a uma coisa. Se repararem, existem traduções em que ele começa com uma letra minúscula. É importante manter essa coerência. Portanto, daqui a dica que eu vos dava era selecionava todos os que eram malha minúscula e substituía por malha minúscula por mesh, e assim sucessivamente. Reparem que aqui também o que se repara, por exemplo, nesta situação é que não está a respeitar a frase original. O que se pretende é que estejam mais próximo da frase original, porque também para manter um bocadinho de coerência no que é feito nas traduções. Pronto, olhem, desta forma é aquilo que eu vos posso mostrar em algumas dicas e facilitar. Juntem-se a nós no grupo do Telegram ou mesmo dentro do Transifex, mandem mensagens para tirar dúvidas, escrevam nos comentários das frases e estamos à vossa espera. Obrigado e o resto, bom trabalho.